bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje eu vou apresentar o programa para vocês sobre direito imobiliário, dúvidas relacionadas a direito imobiliário. E nós temos aqui o professor, advogado, professor do curso de Direito da Unifil, William Gomes da Silva. O Dr. William vai esclarecer para a gente algumas dúvidas sobre direito imobiliário, locação, enfim, dúvidas que vocês têm no dia a dia, dúvidas que foram enviadas para a gente. Nós vamos esclarecer essas dúvidas. Quero agradecer desde já a tua audiência e passo a palavra agora para o professor William. Professor William, seja bem-vindo ao nosso programa. Primeira vez que o senhor vem aqui. Primeira vez. Né? Faz um trabalho bacana lá no curso de Direito da Unifil, NPJ, né? Isso. Agora o curso de Direito em Festa, porque tirou 5 no MEC, Exatamente. Né? Parabéns a todos os professores, principalmente ao professor Osmar, coordenador do curso, né? E, bom, primeiro, esclareça para a gente o seguinte. A gente sabe que as pessoas têm bastante dúvida em relação à locação de imóvel. A gente viu agora na crise, né, que muitas pessoas deixaram de buscar o seu imóvel, de comprar, de financiar, né? Alguns até devolveram. E a locação se tornou algo, vamos dizer assim, mais comercial. Né? O que o locador, alguém que tem um imóvel, que precaução, quais as precauções que essa pessoa teria que tomar na hora de locar o imóvel? Né? Então, explica pra gente, para quem está nos assistindo, às vezes a pessoa tem um imóvel, né? E até mesmo no caso do locatário também, o que é importante o locatário observar quando vai locar um imóvel? Explica pra gente o que dá para ser feito aí. Bom, Danilo, tudo bem a todos. Quando você está diante de uma situação em que você fez a opção pela locação ao invés da compra do imóvel, seja por uma questão financeira, seja por uma opção, né, simplesmente facultativa ao locatário, você tem duas análises que nós podemos fazer. Uma do proprietário e outra do locatário, do inquilino, que é quem vai fazer uso do imóvel durante o período. Normalmente um contrato padrão de 30, 36 meses, ou até em situações em que esse prazo ele pode ser até inferior. Algumas precauções, 3 anos, então. Em média, normalmente 3 anos, em que no próprio contrato se estabelece uma dispensa da multa em caso de rescisão antecipada, de resolução antecipada, caso supere os 12 primeiros meses de locação. Mas vamos lá, a questão das precauções. Isso. Em relação ao proprietário, é importante frisar que, muitas vezes, a análise que é feita quanto às precauções, elas ficam limitadas à questão financeira, à questão das garantias da locação, quando, na verdade, as cautelas a serem tomadas não são somente essas. Eu vou começar pelas cautelas de cunho, sim, estrutural do imóvel. Muitas vezes você entra num imóvel, não necessariamente um imóvel novo, e você verifica problemas de infiltrações, problemas de pintura, problemas de alguma lâmpada ali, vamos assim, bocal de lâmpada que tem algum problema na parte elétrica, problema na parte hidráulica, e aí entra aquela discussão, é obrigação de quem? Bom, vamos lá. Pela lei de locação, é dever do locador, quando disponibiliza um imóvel para locação, que ele esteja em condições de habitação. Ele não precisa estar impecável, vamos dizer assim, não precisa ser um imóvel novo, mas que ele permita ao locatário fazer o uso e gozo que se tem a necessidade naquele momento, que se busca, que se almeja. E muitas vezes o locador ele não se atenta para isso, seja porque ele deixa numa imobiliária, que simplesmente deixa numa situação cuida, né? Sem muitos cuidados. E aí os problemas vão acontecer posteriormente. Então, do ponto de vista estrutural, sempre que for iniciada uma nova locação, é importante que o locador seja por si só, sozinho, quando ele mesmo administra o imóvel, ou por meio de uma administradora que seria a imobiliária, ele faça a devida verificação se existem alguns problemas estruturais do imóvel, para que não haja problemas no decorrer da locação. Então, antes da locação, seria interessante ele fazer aquela típica vistoria. Ele vai lá, vê tudo que está acontecendo, se tem testa, vê encanamento, elétrica, vê tudo que realmente, se está tudo em ordem, e aí sim ele loca o imóvel. Exatamente, porque é muito comum você verificar que as imobiliárias elas tomam a cautela de ter vistoria de entrada e vistoria de saída, porque vamos dizer assim, estes são os elementos necessários para apurar efetivamente se o locatário, quando devolveu o imóvel, se ele efetivamente restituiu no estado em que recebeu. Mas muitas vezes acaba passando batida essa informação, porque veja bem, pela própria lei de locação, o locatário ele tem o direito de requerer
o laudo de vistoria. Acabou se tornando uma praxe. Mas muitas vezes, se o locatário não tem conhecimento disso, ele acaba não solicitando. Chega no final, vai dar problema, porque vai ser indicado pelo locador que tem esse ou aquele problema estrutural e efetivamente ele não vai conseguir ali entrar num consenso do que ele efetivamente tem que ser feito para devolver o imóvel. Isso do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista de garantias, é necessário que o locador ele não faça, não que ele não possa, porque a lei permite que se faça locação verbal, mas ela deve ser evitada a todo custo, porque uma locação verbal fica difícil de você demonstrar quais são as obrigações efetivamente fora daquelas previstas na lei, que ficou sujeito o locatário. Então, em primeiro lugar, contrato escrito. Além disso, a verificação se efetivamente existe uma solvabilidade, uma potencial solvabilidade por parte do locatário. Se o locatário teria condições de pagar algum prejuízo deixado no Exato, porque muitas vezes a análise feita, ela não é feita só em relação a eventuais indenizações ou reparações do imóvel. Ela é feita com base na renda para saber se ele vai conseguir pagar o aluguel. E se esquece que ele tem que ter uma potencial condição financeira de, se for necessário indenizar algum dano causado no imóvel, ele consiga arcar com isso para não ter problemas futuros, além do aluguel. Além disso, a questão da garantia, a garantia prestada da locação, que normalmente se faz por fiador ou por caução em dinheiro. Então, essas garantias elas devem ser observadas, no caso especificamente uma, para que, no caso de inadimplemento ou descumprimento de obrigação no que tange a manutenção do imóvel, no que tange a devolver o imóvel efetivamente da forma como recebido, o locador não tem problemas. E hoje a prática ainda é o fiador, porque hoje não precisaria mais, né? Não necessariamente. Eles falam cheque calção? Na verdade existe a calção, existe o fiador e existe o seguro-fiança, que são três modalidades de garantias. O seguro-fiança tem sido usado ultimamente, assim, com frequência? Em alguns casos, sim. Pouquíssimo usado. Tem que uma instituição fazer um seguro? Sim, exato. Ele firma um seguro que vai ser inerente a todo o período locatício, e aí a pessoa vai pagar a remuneração e apresenta a apólice. Talvez aí... Isso. E uma questão que você colocou da vistoria é importante, que o locatário também confira essa vistoria, né? Com certeza. Porque a gente percebe, antigamente, quando cheguei em Londrina, eu locava, né? Eu mudei umas 4, 5 vezes aqui em Londrina. E eu, depois que comecei a fazer direito, eu tinha eu falei, não, peraí, fui locar um imóvel uma vez, eles me passaram uma vistoria, mas tinha um monte de coisa errada. Muita coisa errada, sabe? Falava que estava em perfeito estado, estava péssimo. Então aí eu tive que olhar detalhe por detalhe na vistoria para ver se realmente estava ok. E aí eles realmente arrumaram ali. Então o locatário também tem que estar atento, né? Ele vai entrar no imóvel, vai ser feita a vistoria provavelmente, se ele vai numa imobiliária, a imobiliária vai tomar o cuidado de fazer, como você falou, acabou sendo uma praxe, né? E conferir se aquilo ali que foi colocado está tudo certo. Porque quando ele sair, vai ser cobrado dele aquela vistoria, né? Exatamente. Às vezes com fotos, hoje eles têm tirado fotos, né? Então tomar cuidado, interessante. Na verdade a questão da conferência da vistoria, ele é vamos dizer assim, uma das fases da verificação inicial do imóvel e da verificação final. Por quê? Sem que seja submetido ao locatário a conferência de cada item apontado no laudo de vistoria, e que normalmente ele vem e deve vir, aconselha-se, recomenda-se que venha com fotos efetivamente, ele deve apontar, impugnar aquele laudo, se for o caso, no momento ali em que ele recebe... Sim, tem um prazo ali, eles dão tem um prazo, normalmente, né? De 5 dias ali. Então, o que acontece? Se ele não assim o faz, daí chega no final da locação, vai restituir o imóvel, fala assim, não, mas isso não estava assim, essa parede já tinha essa deformidade. Vai se prolongando a discussão e não se resolve, não chega a lugar nenhum. Entendi. Professor William, a gente está chegando nos 10 minutos já do nosso primeiro bloco. Eu vou chamar o intervalinho e não saia daí, a gente volta já. Tem muitas dúvidas para a gente responder, essa foi uma delas. E não saia daí, a gente volta já. Até mais. Quando a gente é pequeno, ainda não pode tomar decisões. Às vezes é bom, mas às vezes não é. Porque no fundo todo mundo gosta de ser dono do próprio nariz. Aí a gente cresce e vai ganhando mais discernimento. A vida começa a apresentar novas escolhas. Algumas que só a gente pode fazer.
decisões que vão influenciar todo o resto das nossas vidas. Por isso, quando a gente encontra alguém capaz de ajudar, entender e respeitar nossas escolhas, lógico, fica mais fácil tomar decisão. E eu já decidi. Unifil, você já decidiu. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. O tema hoje é Direito Imobiliário. Quem está aqui esclarecendo as nossas dúvidas é o professor William, advogado e professor do curso de Direito da Unifil. Professor William, no primeiro bloco você explicou para a gente a questão dos cuidados e precauções que o locador tem que ter, né? Até mesmo em relação às garantias. Falou da vistoria, que é importante, que o locatário tem que tomar cuidado, conferir essa vistoria no prazo, impugnar se for necessário no prazo que a imobiliária deu, né? Porque depois, na hora que chega o final do contrato, os problemas e as discussões, os debates vão acontecer, né? Mas eu tenho uma outra pergunta aqui. Imaginemos, você comentou no bloco anterior que normalmente os contratos são feitos em torno de 36 meses, 3 anos. Depois de um ano, aí a pessoa já consegue, o locatário consegue rescindir sem ter que pagar a multa, não é isso? Mas em relação ao locador, né, eu já tive alguns casos assim, de consulta mesmo, né? Me consultaram e aí eu não sabia muito o que falar porque não é a minha área. A pessoa loca um imóvel, então você tem lá um imóvel, né? E aí você precisa depois desse imóvel para sua família, ou para um filho, para alguém. Tem como você resgatar esse imóvel? Ou seja, tem que pagar multa? Como é que fica quando o locador ele fez a locação e ele percebe que ele vai precisar desse imóvel, né, para usar, seja para a família dele, ou às vezes é um imóvel comercial, ele vai abrir um negócio. Como é que fica isso? Tá, a questão da retomada do imóvel, a partir do momento que se finaliza o tempo inicial, o prazo determinado, ele pode ser retomado inicialmente por denúncia vazia ou em situações previstas na própria lei de locação. O que é a denúncia vazia para quem está nos assistindo e não é da área de direito? A denúncia vazia, ela consiste na possibilidade de, depois de ultrapassado o prazo da locação... Em torno dos 36 meses? Em torno de 36 meses, pode ser inferior, inclusive. Tá? Findo o prazo do contrato, se não houver a desocupação do imóvel, o contrato ele passa a se regir por prazo indeterminado, salvo, evidentemente, a formalização de um novo contrato, de um novo aditivo contratual, estabelecendo um novo período. O praxe é que se faça um contrato por prazo determinado, e depois se firme um novo, e vai se firmando novos. Ou, se não se firmar outros, virou indeterminado. Exatamente. Seguindo a mesma regra, as mesmas condições pré-estabelecidas no contrato anterior. A questão da denúncia vazia diz respeito ao período em que o contrato está sendo regido por prazo indeterminado. Nesse momento, renovaram expressamente. Exatamente. Mas vamos pensar o seguinte, ele tem lá já 6 meses transcorridos do prazo indeterminado, ou seja, depois do término daquele prazo inicial do contrato, e ele já está em 6 meses do prazo indeterminado. Já venceu o prazo determinado do contrato, que pode ser 3 anos, e ele já passou 6 meses e virou indeterminado. Isso. E existe na lei de locação algumas circunstâncias que permitem a retomada do imóvel. Se for dentro do prazo de locação, ele só é passível retomar em circunstâncias específicas, como, por exemplo, quando o poder público determina a realização de obras emergenciais, de reformas de caráter urgente. No caso de quando ele está durante o período em que ele não pode ser rescindido, ele pode ser retomado após o período lá dos 30 meses, desde que haja efetivamente ali a demonstração de uma das causas previstas na lei. Depois desse prazo, você pode simplesmente comunicar ao locatário que você pretende que ele desocupe o imóvel. Você não precisa sequer motivar. Por isso o nome denúncia vazia. Então quando vira indeterminado e você não renova, você simplesmente fala, olha, eu preciso do imóvel e pronto. Exatamente. Tem que pagar indenização, multa nenhuma. Exatamente. Mas isso depois terminou o prazo que está no contrato. Exato. Se for de 36 meses, após esses 36 meses. Não tem que esperar período nenhum. Virou indeterminado, não renovei, eu posso pedir o imóvel a qualquer momento. Exato. Aí a questão está, a diferença nessa questão de retomada para uso próprio está justamente quando existe um aditamento posterior em que ele estabelece em plenitude todas as condições avançadas no contrato anterior.
A partir daquele momento, ele só pode ser tomado em situações específicas. Quando ele renova expressamente, você Exatamente. fala, Quando ele renovava mais 3 anos. Um novo instrumento contratual é firmado, é assinado pelas partes e a partir deste momento ele é regido daquela forma. Ele pode ser retomado sim, porém em situações específicas. Entendi. Por exemplo, quando existe alteração do domicílio por conta de trabalho, quando é uma alocação por temporada e dentre outras situações. Uma dessas possibilidades de retomada do imóvel é a retomada para uso próprio. E aí a retomada para uso próprio, a lei ela já estabelece quem são as pessoas que estariam abrangidas por esse uso próprio. Uso próprio seria do próprio locador, do próprio proprietário, do cônjuge, do companheiro ou companheira, evidentemente, de ascendente ou descendente. E a grande questão que se coloca é a seguinte, existe um prazo para isso, precisa ser efetivamente ocupado ou simplesmente o locador ele pode... Fala que é uso próprio e não usa. Exatamente, ele pede o imóvel com essa justificativa, ele notifica sob essa justificativa e ele não faz a ocupação dessa forma. Para outro que ia pagar mais. Eu estava, vamos dizer assim, eu não estava mais gostando, não estava satisfeito com o valor da locação, não estava satisfeito com o inquilino, mas eu não quis falar nada, ou eu quis mexer no imóvel, alguma coisa do tipo. Nesse caso especificamente, há um dever de ocupação, a jurisprudência tem reconhecido o prazo de 180 dias. Se demonstrado que em 180 dias não houver a ocupação pelo locador, ascendente ou descendente, cônjuge ou companheiro, fica sujeito à multa prevista na lei de locação. O locatário, no caso, teria direito a uma indenização. Exatamente, porque não existe uma previsibilidade. Lógico, as locações elas são feitas não para um uso constante ad eterno, sem prazo de validade, mas pressupõe-se quando você faz a locação de um imóvel que vai ser respeitado no mínimo o prazo de vigência ali estabelecido. Por esse motivo que é estabelecido tanto na lei de locação quanto no contrato uma multa em caso de rescisão antecipada. No caso, para o locador, é às vezes interessante que o contrato vire prazo indeterminado. Sim. Porque aí ele pode retomar o imóvel a qualquer momento denúncia vazia, não precisa justificar. Já para o locatário, que pretende, isso também vale para o comercial? Vale para o comercial também. Porque aí se você está num imóvel, que você tem uma clientela, que você, igual você vai ficar anos ali, e é importante que você então esteja renovando por escrito esses prazos. E olha só que situação interessante. Porque aí você obriga a justificativa para retomar. Sim. No caso do imóvel comercial, existe uma situação peculiar, tá? Ele pode ser retomado pelo proprietário, sim, mas desde que cumpridas determinadas condições. Por exemplo, você, para fazer jus, no caso locatário, para fazer jus à continuidade da locação, ele deve ingressar com uma ação chamada ação renovatória de locação. A partir do momento que ele ingressou com a ação renovatória de locação, cumpridos determinados requisitos, 5 anos, 3 anos na mesma atividade, ele tem o direito de dar continuidade na locação sem ter a retomada pelo locador. Fora isso, se ele não... Se o locador estiver querendo retomar o imóvel, ele entra com essa ação. Exatamente. No caso do imóvel comercial. Exato. Então, o que acontece? Uma vez proposta a ação renovatória, uma vez ajuizada a ação, vai ter que ser submetida ao juiz para que ele examine o preenchimento dos requisitos legais e, porque pode haver um prejuízo enorme no caso do comercial, né? O residencial ainda eu acredito que seja menor, mas sim, o comercial você perde o ponto ali, sim, valorização, tudo, né? Principalmente pela questão, vamos dizer assim, a vinculação àquele ponto comercial, e aí você transferir o seu ponto comercial, o seu estabelecimento empresarial para uma outra localidade, ela pode trazer uma série de transtornos e daí afastar muitos clientes. E me diga uma coisa, imaginemos que quem está nos assistindo tem lá um imóvel, né? Já entendeu que se virou indeterminado, o locador pode pedir a qualquer hora, ele teria que sair, se não virou indeterminado, se ele fez outro contrato, aí teria que justificar, como você falou, né, para uso próprio, mas o locador quer tomar o imóvel de volta, prazo indeterminado, e o cara não quer sair. O que ele faz? Ação de despejo. Ação de despejo. Toda e qualquer demanda que visa a desocupação do imóvel, tendo por fundamento essa ocupação, a locação, a lei de locação ela é clara. Qualquer que seja o fundamento da desocupação do imóvel cuja ocupação seja a locação, ela só se faz pela ação de despejo. Então, o locador que tem um imóvel, ainda que pequeno, está tendo problemas, a pessoa não quer sair, ele está tentando, ele tem que buscar um advogado, ou ir lá no Núcleo de Práticas Jurídicas, Anifil, né? E promover uma ação de despejo contra esse locatário. Exatamente.
Muitas pessoas fazem confusão a questão se vai ser utilizado o despejo efetivamente ou outra medida, por exemplo, uma medida possessória, quando, por exemplo, o contrato ele é firmado verbalmente. Tem pessoas simples que fazem locação de imóvel que é no fundo da residência onde eles se situam, e aí por conta disso, não tem contrato mesmo, e as pessoas confundem a existência de contrato verbal com a inexistência de contrato. Não precisa ter o contrato escrito para poder fazer o despejo. Para fazer o despejo, não, mas a questão para que se cumpram algumas condições para a retomada antecipada, tem que ter o contrato. Sim. A retomada prevista lá no artigo 47 da Lei de Locações, ela é estabelecida inclusive para contratos verbais. A questão, a recomendação para que o contrato não se faça verbalmente é justamente para que fique claro para ambas as partes quais são os deveres e obrigações de parte a parte. Mas quem tem um imóvel simples aí, é possível então com a ação de despejo retomar, mesmo que às vezes não tenha feito um contrato. Sim. Tá? Professor William, nosso tempo esgotou, né? Agradeço a tua presença. Nós vamos gravar mais programas. O nosso telespectador já está acostumado, que às vezes são 2, 3 programas que a gente grava pelo nosso tempo é pequeno, né? Eu agradeço a tua presença. Fica com a gente aqui para gravar mais um. Agradeço a tua audiência. Quero mais uma vez aqui parabenizar o curso de Direito da Unifil com nota 5 no MEC, nota máxima no MEC. Então, se você quer fazer Direito, já sabe onde você tem que fazer, que é a nota máxima que o MEC pode dar, Direito com 5 na Unifil. E não se esqueça que nós temos pós-graduação. Pós-graduação em Direito Penal está começando aí, né? Temos em Direito Civil, Direito do Trabalho, Previdenciário, Imobiliário e temos Perícia Judicial também. Então, se você que está nos assistindo tem interesse em fazer uma pós-graduação, vem fazer na Unifil, melhor centro universitário do Paraná e agora Direito com nota 5. Tá? Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.